Então, nós temos então agora duas aulas, hoje e na segunda-feira, sobre o átomo de hidrogênio, e vão ser, um tempo curto para falar desse problema que é bastante complexo. A gente vai voltar a ver isso nos cursos de quântica, mas acho que vai dar pelo menos para dar uma visão geral do problema, de como que a gente faz para chegar nas soluções e qual que é a cara da solução que a gente obtém. E aí, na quarta-feira que vem, então, eu vou dar aquela aula extra sobre equações relativísticas, né? Equação de Klein-Gordon, equação de Dirac, que é uma aula só ilustrativa, para vocês terem uma ideia de qual a cara dessas equações. Elas são bastante diferentes da equação não relativística, tem aspectos interessantes que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, nem que seja para curiosidade, para avançar um pouquinho no que vocês vão ver depois só na pós-graduação. E aí a gente faz uma aula de exercícios e depois a prova. Então, o átomo de hidrogênio, ele é um problema, ele é bastante fundamental. A gente vai formular esse problema dentro da mecânica quântica não relativística, que é o que a gente sabe fazer. A gente vai resolver esse problema exatamente, achar os níveis de energias, as funções de onda, e a gente vai ter a impressão que essa solução que a gente obteve é a solução definitiva. Ela não é, por vários motivos. Um dos motivos é que nós vamos fazer um tratamento não relativístico. Então, existem correções relativísticas que são importantes e que têm efeitos no espectro de hidrogênio bastante mensuráveis. O segundo motivo é que o próton e o elétron, eles têm spin. E o spin dessas partículas, eles são pequenos momentos magnéticos que interagem um com o outro. Então, o spin do próton vai interagir com o spin do elétron, e isso não vai estar incluído na nossa descrição. Num tratamento relativístico completo, isso é automaticamente incluído. A equação de Dirac inclui o spin automaticamente. E tem outros problemas ainda que têm a ver com a questão de centro de massa, coordenada relativa de centro de massa, que nós vamos fazer agora na parte não relativística, que é mais enrolada no tratamento relativístico, mas eu comento sobre isso mais para frente. Tá? Então, vamos começar aqui. Então, a gente quer discutir o átomo de hidrogênio. Na verdade, a gente vai fazer um átomo hidrogenoide, né? A gente vai permitir que o núcleo tenha mais do que um próton. Não importa. O importante é que tenha só um elétron, a gente consegue resolver do mesmo jeito. Então, a primeira coisa importante para a gente notar é que esse é um problema de dois corpos. Então, a gente vai sair da mecânica quântica de uma partícula em uma dimensão, que a gente fez até agora, e dar um salto para resolver um problema de duas partículas em 3 dimensões. Então, é uma complicação enorme que a gente está adicionando aqui, que vai ter um custo. Né? Então, aqui, vamos pensar que aqui eu tenho a partícula 1. Então, isso aqui é o R1. R1. E tem a segunda partícula aqui. R2. Certo? E eu vou... essa distância aqui é R1 menos R, deixa eu ver aqui, R2 menos R1, certo? Então, se eu somar esse vetor com esse, o R1 cancela, dá o R2. Então, essa partícula vai ter massa M1. Eu vou supor que esse cara aqui é o núcleo. Então, aqui é o núcleo, tem carga, então, Z vezes Z. Essa partícula 2 vai ser o elétron, massa do elétron, tem carga menos Z.
Então, é conveniente, nesses problemas, a gente trabalhar então com coordenadas relativas e de centro de massa, né, para a gente desemaranhar essas coisas. A interação entre o núcleo e o elétron só depende da distância entre eles. Então, é útil a gente, né, definir essas coordenadas relativas. R2 menos R1. E a coordenada do centro de massa, R grande, deixa eu só seguir a mesma notação aqui, isso eu vou fazer essa. Que é, então, M1, R1. Então, o centro de massa é uma coordenada que é a coordenada média, tendo como peso as massas. Então, a gente define a massa total como M1 mais M2. E a massa reduzida vai aparecer na brincadeira aqui como M1, M2 sobre M1 mais M2. Certo? Então, se a gente inverter essas relações, a gente pode escrever o R1 e o R2 em termos do R1 e do R1. Eu vou vou escrever isso aqui diretamente, tá? Não vou fazer a conta da inversão, porque ela é meio chata, mas vocês podem fazer depois. Eu vou copiar aqui das notas de aula. Então, o R1 é R1 menos M2 sobre M R1. E o R2 dá o R1 mais M1 sobre M R1. Tá? Vejam que eu vou escolher o M1 como sendo o núcleo. Então, se a gente pensar no problema de Kepler, né, por exemplo, o Sol e a Terra, o Sol faz o papel do núcleo, aqui seria a massa 1. Se eu fizer a massa 1 muito maior do que a 2, então, se M1 for muito maior que M2, você vê, esse cara aqui, o M fica grande, né, em relação ao M2, porque tem o M1 aqui. Então, isso aqui vai a zero. O R1 fica no centro de massa. E o R2, como aqui vai ter M1 mais M2, o M1 é muito grande, eu desprezo o M2, esse fator dá 1. Então, o R2 fica centro de massa mais R. Se a gente escolheu a coordenada do centro de massa igual a zero, é como se o núcleo fosse para a origem e a coordenada relativa fosse a coordenada do elétron rodando. Tá, mas as massas são finitas, então, em princípio, a gente tem que levar tudo em conta direitinho. Então, muito bem. Se eu calcular, então, aqui as velocidades, né, deriva em relação ao tempo, é só colocar um ponto aqui em cima. R ponto. Mesma coisa para o R2. Eu posso escrever, então, a energia cinética do sistema em termos de R1 e de R1. Então, a energia cinética, vou mudar de cor aqui, vai ficar K, que é M1 R1 ponto sobre 2, M2 R2 ponto sobre 2 ao quadrado. Se a gente substituir aquelas velocidades que a gente encontrou, a gente vai ver que isso aqui dá uma expressão bastante simples. Então, o R1 ponto era menos M2 sobre M, R ponto. Menos M2 sobre M, R ponto. Isso aqui vai ao quadrado. O M2, R ponto mais M1 sobre M, R ponto ao quadrado. E a gente vê que acontece o seguinte, ó. Então, eu tenho três termos aqui, três termos aqui. O termo cruzado vai cancelar. Você vê, esse é negativo, esse é positivo. Tem um M1, M2, um Emão embaixo. M1, M2, Emão embaixo. Um R1 ponto, um R1 ponto, R1 ponto, R1 ponto, eles cancelam. Então, a parte em R ponto ao quadrado fica assim, né? R ponto ao quadrado, ela vai multiplicar um M1 sobre 2 mais um M2 sobre 2. A parte em R ponto ao quadrado, ela vai tem esse meio que fica aqui fora,
Então, esse cara aqui vai ter M1, que está fora, M2 ao quadrado sobre M ao quadrado, certo? E esse outro vai ter o contrário, vai ter M2, M1 ao quadrado sobre M ao quadrado. Aqui eu tenho a massa total. E aqui, veja só o que acontece. Eu tenho um fator comum que eu posso tirar em evidência, que é um M1 vezes um M2. E eu vou tirar também um M grande para fora. R ponto ao quadrado sobre 2. Então, o que sobrou? Aqui sobrou um M2. Aqui sobrou um M1. E sobrou um Emão embaixo para todo mundo. Mais M1 mais M2 é o Emão. Então, isso aqui é 1 e isso aqui é a massa reduzida. Então, a energia cinética, ela separa na energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética relativa, onde aparece, então, a massa total e a massa reduzida. Certo? Então, é bem conveniente, principalmente se a gente lembrar, né, que o potencial de interação entre as cargas que a gente está olhando, entre o núcleo e o elétron, ele vai ser, então, atrativo, né? A carga do elétron é negativa, a carga do núcleo é ZE, a carga do elétron é menos E. Então, o produto das cargas, 4πε0, distância entre eles. Então, se a gente escrever a energia do sistema, ela vai ser energia cinética mais potencial, e já está tudo separadinho, né? A parte do centro de massa é trivial, é como se fosse uma partícula livre, e a parte relativa é como se a gente tivesse um elétron de massa μ num potencial central. Então, a gente tem aqui a energia igual m r ponto ao quadrado sobre 2, μ r ponto ao quadrado sobre 2, menos z e2, 4πε0, r. Eu vou fazer mais um passo aqui, que é escrever energia em função dos momentos. Os momentos são a quantidade mais fundamental na mecânica quântica. Então, eu vou definir aqui também o momento do centro de massa, m, r ponto, e o momento relativo, pzinho, μ, r ponto. A energia, então, escrita em termos do momento, que é o que a gente chama de função hamiltoniana, vou chamar de H, é P2 sobre 2m. Eu tenho que multiplicar por um m aqui, dividir por um m para ficar o p quadrado. Mesma coisa aqui, Pzinho 2 sobre... Opa, aqui é m grande. Mais o potencial. Certo? Então, esse aqui é o ponto de partida. A gente vê que o centro de massa, né, o potencial não depende da coordenada do centro de massa, né, só depende da coordenada relativa. Então, não existem forças sobre o centro de massa. O movimento do centro de massa é trivial, né, o momento do centro de massa é constante. E a coordenada do centro de massa, ela é uma partícula livre, né? É um R0 mais VT, que é P sobre M, T. E a gente pode, para simplificar a nossa vida, trabalhar no referencial do centro de massa. Então, a gente vai no referencial que se move junto com o centro de massa e coloca a origem desse referencial no centro de massa, né? Ou seja, a gente escolhe R0 e P0 iguais a 0. Então, a gente fica em cima do centro de massa, com a origem do centro de massa, e a gente não precisa se preocupar com isso,
e a gente só vai olhar então para a coordenada relativa, lembrando que o que aparece aqui é a massa reduzida, né, e não a massa do elétron que vai aparecer. Um detalhe importante aqui é que no tratamento relativístico do átomo de hidrogênio, a gente tem o mesmo problema, né? O problema de duas partículas que a gente tem que tratar de alguma forma. E em relatividade, não existe um análogo, não existe coordenada do centro de massa em relatividade. Em relatividade, tudo tem que ser escrito em termos de quadrivetores, né? Tem que ter a parte espacial e uma componente temporal, e não existe nenhum quadrivetor cuja parte espacial seja o centro de massa e que faça algum sentido. Essa é uma discussão um pouco mais complicada, mas já aqui, quando a gente vai para a relatividade, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas isso é um problema para depois. Então, a gente vai se concentrar na parte relativa, e a parte relativa tem uma propriedade importante, que é a seguinte. Então, só nós vamos tratar da... Diga. Nessa última parte, deu uma travada aqui. Você poderia repetir de novo? Você falou que o R0 vai ter 0, pegar 0 ali. Ah, tá bom. Então, o movimento do centro de massa, né, não existe... O potencial não depende da coordenada R grande. Então, a força, né, que é a derivada do potencial, a força em relação ao centro de massa é zero. Então, o centro de massa se move com um momento constante e, portanto, a coordenada do centro de massa a gente pode resolver a equação de movimento diretamente dessa forma. R de t é um R0 mais V0t. Então, é conveniente para a gente escolher R0 e P0 igual a zero, o que é equivalente a gente estar no referencial que se move junto com o centro de massa. Então, o centro de massa está parado em relação a nós, então é a mesma coisa que fazer P0 igual a zero. E, além disso, a gente coloca a origem do referencial em cima do centro de massa, o que é equivalente a escolher R0 igual a zero. Tá? Então, a gente trabalha com num referencial onde a gente se move junto com o centro de massa e cuja origem está no centro de massa. Então, a gente vai estar no referencial onde o centro de massa está na origem, e essa coordenada aqui é a coordenada relativa do sistema. Então, é como se a gente estivesse tratando de uma partícula num potencial central cuja massa é μ. Veja que isso não é esse R não é a coordenada do elétron, né? Então, se a gente resolver essas equações de movimento, eu vou mostrar para vocês, a gente tem que voltar para trás, substituir aqui, ó, para ter a coordenada do núcleo do elétron. Tá? Então, a gente resolve a coordenada do centro de massa, e esse Rzão a gente escolhe como zero, a gente senta no centro de massa, resolve a coordenada relativa e depois volta para trás se a gente quiser a coordenada de cada uma das partículas separadamente. Tá? Então, vamos nos concentrar então aqui na parte relativa. E uma quantidade importante aqui desse problema é o momento angular dessa partícula reduzida, que é R vetor P. Eu vou omitir esse índice R aqui no P, é só o momento, é o Pzinho, né? É o momento reduzido. Vocês viram que se a gente calcular dL dt, eu vou ter R ponto, vetor P, mais R vetor P ponto. R ponto, né? Lembra que esse Pzinho é μR ponto, certo? É o momento com massa vezes velocidade. Então, R ponto é paralelo a P,
R ponto é P dividido por μ, então esse produto vetorial dá zero. Isso vale sempre, né? Então, o dl dt é R vetor P ponto, e P ponto é a força, certo? dp dt é a força. Então, o torque, né, é R vetor F, é o dl dt. Notem, no entanto, que essa força, né, então nós estamos aqui no problema já das coordenadas reduzidas, coordenada relativa. Então, a minha massinha está aqui, isso aqui é o R, e a minha força é uma força central. A força que essa partícula está sentindo é uma força atrativa, menos ZE2 sobre 4π epsilon 0 R2 na direção radial. Então, o potencial 1 sobre R, a força 1 sobre R2. Então, essa força está dirigida aqui para a origem, é uma força central. Portanto, a força é paralela ao R, né, tá na direção contrária, e esse produto vetorial, portanto, também é zero. Dá um R vetor R chapéu, isso dá zero. E, portanto, o momento angular é conservado. L é constante. Então, o fato de ter uma força central e conservar o momento angular é importante porque L constante implica que o movimento dessa partícula de massa μ é plano. Tá, então, vamos ver se a gente consegue entender por que o movimento é plano. Então, imagina que num certo instante de tempo, você tenha, então, então em t igual a zero, você tem uma certa posição da partícula, tem uma certa posição. Deixa eu fazer diferente assim. Deixa eu fazer assim. Em t igual a zero, você tem uma posição R da partícula e uma certa velocidade, um certo momento P em t igual a zero. Então, esses caras definem dois vetores, certo? O R está aqui, o P está aqui. E esses dois vetores, então, formam um plano. Então, vamos chamar esse plano de x, do plano XY. Tá? Então, eu tenho em t igual a zero, o plano definido pela posição e pela velocidade da partícula, eu vou chamar de XY, e a direção perpendicular eu vou chamar de Z. Tá? Então, a partícula está aqui, R, e a velocidade dela está em algum lugar aqui nesse plano. Tá? Eu defini o plano XY como sendo esse plano RP. Então, o momento angular, R vetor P, está na direção Z, certo? Então, L, nesse instante de tempo, pelo menos, ele é alguma coisa na direção Z. Então, se o movimento sair do plano, então, se o R mudar de direção, se o R afundar nesse plano XY sair para fora, o L, momento angular, vai passar a ter uma componente fora do eixo Z. Certo? Se você mudar o vetor P ou o vetor R, tirando qualquer um dos dois do plano, o L, que é R vetor P, adquire uma componente fora do eixo Z. Tá? Ela só está no eixo Z porque R vetor P, no RP está no plano, escolhi esse plano como XY, R vetor P está no Z. Saindo do plano qualquer uma delas, o L entorta. Né? O L está aqui apontando para cima. Se você tirar isso do plano, o L entorta e ele não pode entortar porque ele é constante. Ele é constante não só como módulo, o vetor inteiro é constante. Então, o L tem que continuar na direção Z. Então, para que L continue na direção Z, para que L seja igual a essa constante sempre, o R e o P têm que estar no plano sempre. Tá? Eles não podem sair do plano. Isso implicaria
na não conservação do momento angular. Tá? Então, L constante, o movimento é no plano, e eu vou escolher esse plano como sendo o plano XY. Então, isso é ótimo, porque eu reduzo o problema de 3 dimensões para um problema em 2 dimensões, que é bem mais fácil de tratar. Tá? Então, nós vamos então nos restringir ao movimento plano, e nós vamos usar então o movimento plano, a gente escolhe como plano XY, e como a força é central, só depende de R, nós vamos usar então coordenadas polares para tratar o problema. Tá? Então a gente vai para esse plano, define x como R cosseno φ, y igual a R seno φ, então está aqui. R e φ. E a gente começa agora a escrever tudo em coordenadas polares. Né? Então, eu vou, assim, bem rapidamente lembrar vocês aqui da equação de Newton em coordenadas polares. Então, olha só, R, a gente escreve como R na direção de R, certo? A gente deriva esse cara para achar as velocidades. Então, R ponto é R ponto na direção de R, mais Rφ ponto na direção de φ. Então, da onde vem esse termo? Vem da derivada do versor. Né? Conforme a partícula anda, o versor radial muda de lugar. Né? E ele muda desse tanto aqui, Rφ ponto na direção de φ. Não vou derivar isso aqui, a gente já fez isso em alguma aula anterior. E se a gente derivar mais uma vez, a gente tem a aceleração em coordenadas polares. Essa é mais chata, eu vou copiar aqui das minhas anotações. Na parte radial, a gente vai ter um R dois pontos, menos R φ ponto ao quadrado, e a aceleração na direção φ é Rφ dois pontos, menos 2R ponto φ ponto. Então, tudo isso aqui é mecânica clássica, né, para a gente lembrar um pouquinho, conseguir montar o problema e entender o problema quântico depois. Então, se eu quiser escrever minha equação de Newton no plano em coordenadas polares, eu tenho massa vezes aceleração radial igual a força na direção radial e eu tenho massa vezes aceleração angular igual a zero, porque a força é totalmente radial, não tem componente da força angular. Né? E esse cara aqui, né, esse fato essa quantidade ser igual a zero, a gente pode reescrever isso aqui assim, ó. Deixa eu escrever e a gente vê que dá certo. Olha só, isso. Vamos ver essa derivada. Né? Quando eu derivar o φ, vai ficar mi, um dos R's cancela, mi Rφ dois pontos, que dá esse termo aqui. Desculpa, aqui é mais. Quando eu derivar o R, vai ficar 2R R ponto, um dos R's cancela, então vai ficar 2R ponto φ ponto, que é esse cara aqui. Então, essa quantidade aqui é conservada e ela é o momento angular. Né? Então, a gente tem que, essa quantidade que está dentro da derivada, como a derivada dela é zero, isso aqui tem que ser constante, e ela é o momento angular. Né? É massa vezes um R
vezes RF ponto. Então, RF ponto é a componente da velocidade na direção φ, que é perpendicular a R. Então, isso aqui é exatamente o momento angular, o módulo do momento angular que está apontando na direção Z. Então, vamos colocar essa informação toda junta. Então, eu vou voltar aqui para trás e vou reescrever, então, essa expressão aqui no plano e em coordenadas polares, que são as mais convenientes para a gente. A gente já vai conseguir agora ter uma ideia do problema completo. Então, olha só. Então, vamos voltar aqui para a nossa energia. Então, eu estou no plano, em coordenadas polares. Então, veja só, né? A velocidade v ao quadrado, r ponto ao quadrado, mais r2 φ ponto ao quadrado, né? O módulo quadrado da velocidade. E eu tenho energia potencial que só depende de R. Além disso, eu tenho a conservação do momento angular, R2 φ ponto, o que me permite substituir esse φ ponto em termos do L, que é constante. Então, φ ponto é L sobre μ R2. Então, eu vou substituir lá em cima. Ó. E igual a μ R ponto ao quadrado sobre 2, é o primeiro termo. O segundo termo, eu tenho μ R2 sobre 2, φ ponto ao quadrado. E tenho aqui o potencial. Então, essas coisas simplificam. Você vê que aqui um μ vai ficar só um μ embaixo, tem um R2, tem um R4, vai ficar um R2 embaixo. R2 menos Z2 sobre 4π ε0R. E está aqui a expressão final, que eu vou comparar depois para vocês com a expressão quântica que a gente vai obter para o operador hamiltoniano, né? O equivalente àquele do menos H2 sobre 2m d2 dx2. Nós vamos escrever isso em 3D, em coordenadas esféricas, eu vou comparar com essa expressão aqui. Então, o importante aqui é esse cara aqui que aparece, que a gente chama de potencial efetivo. Então, é o potencial normal, mais esse pedaço que também depende de R2. O L é constante, massa é constante. Então, é como se fosse, de fato, um potencial. E se a gente fizer um desenho desse cara, o V efetivo em função de R, a gente tem duas contribuições aqui. Deixa eu trocar de cor. Tem o potencial colombiano, ele é negativo e ele é 1 sobre R. Então, é um cara desse tipo aqui. Esse é o colombiano. Esse outro aqui, ele é positivo e ele vai com 1 sobre R2. Ele faz isso aqui. E se a gente somar os dois, a gente tem aquela figura que vocês já conhecem, que é o potencial que faz isso. Então, o movimento dessa partícula de massa reduzida é como se fosse um movimento em uma dimensão, na coordenada R, nesse potencial efetivo. Aqui embaixo, a gente tem o mínimo do potencial, quando a gente tem a órbita circular, né, o R é constante, e para qualquer valor de energia negativa, o R oscila entre dois valores, e isso corresponde a uma órbita elíptica do movimento da partícula. Se a gente desenhar aqui, R, está ficando torto na minha figura, né?
o PR em função de R, né? O PR é um IR ponto. Peraí, deixa eu apagar aqui. A componente R, só a componente radial. A gente vê que nesse ponto aqui eu tenho a órbita circular, o R é constante, e aqui a gente tem movimentos que fazem isso aqui. Ops. Quando a gente tem energia positiva, a gente tem o movimento aberto, né? A partícula vai para o infinito, chega a um ponto de aproximação máxima e volta para o infinito. Tá, então, só para terminar eu já vou abrir para perguntas para você, deixa eu só fechar essa parte aqui. Então, você vê, se a gente estiver no plano XY, olhar para a órbita no plano XY, e a gente resolver esse problema de verdade, né, abrir essas equações, resolver o problema, que é o problema de Kepler, né, o problema de duas massas, na verdade, que aqui a gente está tratando como duas cargas, o que a gente obtém é que essas órbitas são elípticas, com a origem em um dos focos da elipse, certo? E isso aqui, então, é a posição do R1, da coordenada relativa que a gente viu lá atrás entre essas duas partículas. Então, se a gente quiser fazer um desenho final aqui do movimento de cada partícula separadamente, a gente então lembra que R1 era o Rão, menos M2 sobre M, R1, e R2 Rão mais M1 sobre M, R1. Então, nós estamos escolhendo aqui o Rão igual a zero, né? Nós estamos no centro de massa. Então, vocês vejam que a coordenada, então, vamos escolher o Rão igual a zero, tira esses caras aqui. Então, a coordenada R1 é sempre oposta à coordenada R2, elas são proporcionais a R, mas quando uma é positiva, a outra é negativa, e elas têm pesos diferentes. Então, eu vou supor que o M1 é bem maior que o M2, aqui o M1 é o núcleo, certo? Então, o que acontece é que a coordenada R1, então você vê aqui eu tenho M1 mais M2. Como o M1 é muito grande, isso aqui é pequeno. Então, R1 vai ser bem menor em módulo que o R2. O R2 eu tenho M1 aqui, eu tenho M1 aqui embaixo, então isso aqui é da ordem de 1. Então, o R1, que é o cara grande, tem um raio pequenininho, a parte que é leve tem um raio maior. O Sol no centro, quase não se mexendo, e o planeta tem da órbita longa. Então, se a gente desenhar as órbitas no espaço original do nosso problema, eu vou ter, então, aqui uma pequena elipse para o R1 e uma elipse maior para o R2. E se o R1, se a partícula 2 está aqui, andando para cá, a partícula 1 tem que estar do lado oposto, com sinal de menos, andando para o outro lado. Então, elas estão sempre rodando em direções opostas da origem, a elipse bem pequenininha da partícula pesada e a elipse maior da partícula grande. Então, no limite, onde o M1 é muito grande, a gente pode simplesmente jogar o M1 para a origem, fixar aí na origem e só tratar o movimento da partícula 2. Tá, então, isso aqui é uma revisão assim, bem rápida do problema clássico, para a gente poder agora partir para o problema quântico e ver quais são as analogias, as semelhanças com essa parte clássica. Perguntas aqui, comentários?
Beleza, então. Então, vamos partir então, para a mecânica quântica. Então, novamente, então, a mecânica quântica também é um problema de dois corpos. Nós vamos fazer o tratamento não relativístico, então nós vamos separar também centro de massa e coordenada relativa. Eu vou esquecer, por enquanto, da coordenada do centro de massa. Vou pensar só na parte relativa, que é a parte não trivial. A parte do centro de massa é como se fosse uma partícula livre, né? Não tem força sobre ela, então a gente vai deixá-la de lado por enquanto. Então vamos ver como é que fica então a mecânica quântica. Então, uma partícula em 3 dimensões, ela tem essa equação de movimento. Só vou usar massa relativa em vez de massa m, H2 sobre 2μ. D2 dx2 seria em uma dimensão, mas agora eu tenho também as energias cinéticas nas outras dimensões, certo? Então, isso aqui seria a parte cinética da equação de Schrödinger. Tudo isso aqui vai aplicar numa certa função de onda. Na verdade, eu vou usar psi para função de onda, porque φ vai ser a coordenada, uma das coordenadas, então vou usar psi. Mais v psi igual a e psi. Certo? Então é a mesma coisa, só que eu tenho mais direções. Então o problema todo é que o potencial é um potencial central. E2. Deixa eu apagar isso aqui. E é muito inconveniente a gente trabalhar com coordenadas cartesianas, certo? Então, é legal a gente introduzir coordenadas esféricas. Então, isso é uma das complicações, essa, né, dessa solução, é que a gente tem que trabalhar em coordenadas esféricas. Então, x é r seno θ cosseno φ, y igual a r seno θ seno φ, e z igual a r cosseno θ. Então, a gente está aqui no 3D. Aqui está o vetor R. Então, esse ângulo aqui é o θ. A gente projeta ele no plano XY. Esse aqui é o ângulo φ. Então, essa projeção aqui é R seno θ. Rebate para cosseno φ seno φ. E está aí, né? Então, qual que é o primeiro problema que a gente vai ter que tratar aqui? É que esse operador que está aqui, né, essa soma de derivadas segundas, é o que a gente chama de operador laplaciano. Nós vamos ter que escrever isso aqui em coordenadas esféricas. Então, dá para fazer isso aqui na mão, na força bruta, né? Alguém teve que fazer, mas nós não vamos fazer, nós vamos, né, abrir o livro e pegar já a solução do Laplaciano em coordenadas esféricas, que é mais prático, mas a gente vai ter um outro problema depois, que a gente vai ter que tratar também com momento angular, vai ter o mesmo problema de escrever momento angular em coordenadas esféricas. Eu vou aí mostrar para vocês um pouquinho como é que faz a conta. Então vamos lá. Quem que é o operador laplaciano em coordenadas esféricas? Ele é complicado, eu vou olhar aqui do lado para escrever para vocês. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Então, ele tem a seguinte cara. 1 sobre R2, DDR, de R2, já vamos colocar um psi aqui, ó. R2 de psi dr, mais 1 sobre R2,
e tem uma parte enorme aqui que depende dos ângulos. Deixa eu só ver aqui que tem duas perguntas que eu não tinha visto. Legal. Tá tem aqui um link para vocês verem essas coisas, que é bacana dar uma olhada quem não lembra direito de FISMAT. Tem um link. Eu vou mostrar depois para vocês uma parte da conta também para o momento angular. Então, aqui tem 1 sobre seno θ, d de θ, de seno θ, de psi de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado, de θ, d2 psi de φ2. Então, tem essa cara bastante feia, mas ela separa numa parte que envolve a coordenada radial, em todo esse colchetes aqui, que só envolve os ângulos θ e φ. E aí vem essa coisa. Lembra que o momento angular ele tem um papel importante aqui nesse problema, né? Mesmo na mecânica clássica, ele aparece aqui na própria energia, no próprio potencial, né? Tem esse L2 aqui. A gente vai ver que algo muito parecido acontece aqui na mecânica quântica. E para isso eu tenho que escrever para vocês, então, o L, que é R vetor P, em coordenadas esféricas. Isso aqui é uma conta bem chata, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que se faz, mas a ideia é assim, vamos pegar, por exemplo, a componente x desse momento angular. Então, a componente x ela é ypz menos zpy. Na mecânica quântica, lembre que o operador P ele é menos IH cortado derivada, né? O PX era menos IH cortado DDX. Então, na mecânica quântica, esses caras aqui, eles viram operadores, vou colocar um chapéuzinho aqui em cima, e isso, na verdade, é menos IH cortado, Y DDZ, menos com menos dá mais, IH cortado, Z DDY. Então, assim como o momento, né, para a gente saber o momento, a gente tinha que fazer uma derivada em relação a x, no momento angular, eu tenho que fazer esse processo todo aqui. Deriva em relação a y, multiplica por z, deriva em relação a z, multiplica por y, porque ele envolve os operadores momento. E essas derivadas aqui em z e em y, e esses y e z que estão aqui, eu tenho que escrever em termos de r, θ e φ. Tá? Para ter esses operadores em L, θ e φ. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho o Lx, o Ly e o Lz, como que a gente vai precisar dessas expressões em R, θ e φ, e mais do que isso, eu vou precisar do L quadrado, que é Lx ao quadrado, mais Ly ao quadrado, mais Lz ao quadrado, em termos de R, θ e φ. Então, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu interromper um pouco aqui a lousa e mostrar para vocês onde é que vocês podem dar uma olhada nisso com algum detalhe. Então, aqui, ó, aqui está a página do curso. Se vocês virem aqui no finzinho da página, tem esse link aqui, que é umas notas que eu fiz desses operadores momento angular em coordenadas esféricas. Então, clicando aqui, mostra como que você faz isso. Ó. Então, está aqui a definição das coordenadas esféricas, a transformação inversa, r, θ, φ em termos de x, y, z, e o que são, então, os operadores Lx, Ly e Lz, em termos dessas, né, colocando o momento como derivadas. E aí o que você tem que fazer é transformar. Por exemplo, ddx, que vai aparecer aqui, você escreve como dr dx ddr, dθ dx ddθ, dφ dx ddφ. Né? Regra da cadeia, mesma coisa para cada uma das componentes, e trabalha essas derivadas. Tá? Então, uma contalhada isso aqui, mas você consegue calcular
essas derivadas todas que são necessárias, dr dy, dθ dy, dφ dy, joga lá na definição dos operadores e calcula. Tá? É uma conta feia. Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada, mesmo que não seja para fazer tudo, ver quais são os passos aqui e ver o resultado que dá. Então, a gente consegue calcular o LZ. O LZ fica bonitinho, fica menos IH cortado de dφ, é o único que fica simples. O LX fica essa complicação aqui de seno φ de dθ, cosseno φ sobre tangente θ de dφ, né? Fica essas coisas feias. E com isso a gente pode calcular depois o quadrado de cada um deles e somar tudo para ter o L2. Tá? O importante de a gente entender desse cálculo todo é que depois dessa... eu vou comentar um pouquinho mais a parte do operador. Depois de todo esse cálculo que a gente faz, quando a gente olha para o L ao quadrado, o que a gente vê é que o L ao quadrado é exatamente aquela parte do Laplaciano que dependia de ângulos. Toda aquela coisa que depende de ângulos ali do operador Laplaciano na verdade, o L ao quadrado. Tá? Essa é a mágica dessa conta. Então, deixa eu voltar para trás. Eu não quero me deter aqui nesse cálculo todo. Deixa eu voltar para o nosso quadro. Então, tá. Qual que é o lance dos operadores, né? Então, a coisa é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente estava trabalhando em uma dimensão, a gente tinha a coordenada x, e quando eu queria, por exemplo, calcular um valor médio da coordenada x para uma partícula, a gente fazia x vezes a probabilidade da partícula estar em x, integrada em dx. O problema é que quando eu queria calcular o valor médio do momento, a função de onda me dava a probabilidade da partícula estar em x, não a probabilidade dela ter momento p. E o que nós vimos, né, nós demos alguns argumentos, é que a maneira correta de calcular isso aqui seria essa. Ó. Esse módulo quadrado é psi estrela psi, e o operador e o momento a gente tem que substituir por essa derivada. Então, menos IH cortado de psi dx é o que produz o momento da partícula. Lembra que quando tinha uma onda, aquela onda plana, né, da solução da partícula livre, e aí px sobre H cortado, se a gente faz menos IH cortado de psi dx, cai um i, com esse menos i cancela, o H cortado cancela e cai um p. Certo? Que é p psi. Então, essa derivada, né, esse operador aqui, ó, aplicado em psi, é o momento. Certo? Então, vamos voltar lá para o momento angular. Então, o vetor momento angular, ele é um vetor, tem 3 componentes, que são dados por R vetor P. Então, cada componente é uma parcela aqui. Então, a componente x é a componente x desse vetor, que é ypz menos e py, e assim por diante. Cada componente tem a sua representação como produto. Vamos escrever as outras aqui. Z px menos x pz e LZ, que é x py menos y px. Isso. Então, o momento angular envolve tanto a coordenada como o momento. Então, na mecânica quântica, como que você calcula o momento angular, se você quiser saber qual que é o momento angular de uma função de onda? Então, você vai aplicar esse operador na função de onda.
Então, para fazer isso, você tem que tratar o momento da forma que a gente estava fazendo, como essas derivadas. Tá? Então, a gente substitui cada um desses momentos aqui por sua derivada correspondente e fica esse bicho feio aqui. Tá? Então, Lx aplicado numa função de onda é fazer dψ dy vezes IH cortado Z menos dψ dz vezes menos IH cortado Y. Esse é a cara do sujeito aqui na mecânica quântica. E, além disso, né, a gente tem que escrever tudo isso aqui em coordenadas esféricas. Então, quando a gente faz toda essa calculeira, escreve todas essas coisas de x, y, as derivadas, as variáveis em esféricas, né, duas coisas que a gente vê são as seguintes, que o LZ ele fica com uma cara muito simples, ele parece, né, o PX que a gente tinha, né, que era menos IH cortado ddx, aqui fica menos IH cortado ddφ. O LX e o LY são bem mais complicados, tá? Eu nem vou escrever eles aqui. Posso escrever um deles aqui, só para vocês terem uma ideia da cara deles, está nas notas de aula. O LX, ele é seno φ de dθ, mais cotangente de θ, cosseno φ de dφ. Aí o LY tem uma cara parecida. No entanto, quando você fizer o quadrado do Lx mais o quadrado do Ly mais o quadrado do Lz, então vou chamar isso aqui de L2, isso tudo aqui acaba dando o seguinte, menos H2, né? Você vê que vai ter um I ao quadrado, vai ter um H2, e o que aparece aqui no meio, 1 sobre seno θ, d de θ de seno θ d de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado θ, d2 de φ2. E esse colchete que está aqui, magicamente, é exatamente esse colchete que está aqui. Tá? Então, toda a parte angular desse operador laplaciano, né, que nada mais é que a energia cinética, aqui, né, o termo cinético, é o P2, né, o P é menos I ddx, então o P2 menos H2 D2 dx2, PY2 PZ2, ele aparece aqui o L2. Então, olha só, eu vou escrever essa expressão aqui novamente. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Aqui. Então, aquele operador, a parte da energia cinética que a gente vai precisar, então tem esse termo aqui, R2 dψr, e eu tinha todo aquele pedaço angular. Então, vou voltar aqui para a gente ver. Então, todo esse colchetes aqui, eu vou substituir por menos L2 sobre H cortado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos H2 L2. Opa, o H2 está embaixo. Desculpa, deixa eu mudar aqui. Certo? Eu estou substituindo esse colchete aqui por L2 sobre H2, sinal de menos. Então, né, se a gente olhar então para a equação completa que a gente quer, que é menos H2 sobre 2m, vezes as derivadas, mais Vψ igual a Epsi, olha só o que acontece. Eu tenho esse primeiro termo, menos H2
sobre 2mr2 ddr de R2 de psi dr. Aqui, eu vou multiplicar, então, por menos H2 sobre 2m. Então, menos com menos cancela, fica mais. O H2 cancela, fica o L2 em cima, mi ali, né? Deixa eu trocar. 2mr2, aplicado em psi, deixa eu corrigir a massa aqui. Onde esse L2 é aquele monte de derivada, né? Eu tenho que pegar aquelas derivadas e aplicar o psi nelas. Potencial é psi igual a E psi. E vejam a cara desse lado esquerdo. Isso aqui é energia, né? É o operador energia aplicado em psi igual a E psi. Lembra da energia clássica? Vamos voltar lá para trás. Olha, lembra, olha a cara da energia clássica. É uma parte radial, uma energia cinética radial. A parte, vamos olhar aqui embaixo, a parte angular é um L2 sobre 2μr2 e o potencial. Aqui é exatamente a mesma coisa. Uma parte radial, L2 sobre 2μr2, vezes psi, e a parte do potencial. Então, apesar dessa complicação toda, é muito similar, né? Depois de fazer toda essa álgebra, toda essa coisa, a gente consegue colocar a equação num formato que é bastante parecido com o clássico, onde a gente pode usar, então, um pouco da intuição que a gente tem do problema clássico para resolver essa equação que é complicada, né? É bastante complicada. Então, Professor, diga. eu ia falar, nesse caso é como se a energia também fosse um operador, assim, a forma com que fita dentro dessa equação, tipo assim, a energia é um operador? Isso, exatamente, que é o que a gente chama de operador hamiltoniano. Vamos fazer aqui, você vê, em uma dimensão, a gente tinha a energia de uma partícula, vamos escrever em termos do momento, né? P2 sobre 2m mais V de x. Então, como que a gente transforma isso aqui num operador? Olha, vamos usar, vamos substituir o P por menos IH cortado D dx. Então, o P2 é P aplicado em P. Então, vai ficar o menos I vezes menos I, que é menos H2 D2 dx2. Então, o operador energia, que é o que a gente chama de hamiltoniano, é isso. Ó. Então, tem esse menos H2 sobre 2m, D2 dx2, mais V. E a equação de Schrödinger, a gente pode escrever assim, ó, H psi igual a E psi. Então, você joga o psi aqui no operador. Então, o operador é um bicho que atua em funções. Você aplica ele numa função e o resultado disso é uma outra função. Então, quando você aplica o H no psi, você coloca o psi ali na derivada, multiplica aqui pelo V, e é essa a equação. Tá? Então, você pode pensar na equação de Schrödinger dessa forma, como um operador energia, onde você simplesmente troca os momentos pelas derivadas, né, e aplica em psi. H psi igual a psi. Então, em 3 dimensões, é a mesma coisa. A gente está fazendo, no fundo, aqui o operador px2 mais py2 mais pz2, psi mais e psi igual a e psi. Só que a gente está escrevendo isso aqui em coordenadas esféricas. Tá, então, é um pulo, né? A gente sair de uma partícula em uma dimensão
a gente deu um pulo enorme para duas partículas em 3 dimensões, né, nos livramos do centro de massa, ficamos com a parte relativa, mas a parte relativa ainda está em 3D, e a coisa fica dessa forma, né? Tem essa complicação adicional da gente ter que trabalhar em coordenadas esféricas. Então, esse aqui, na verdade, é o ponto de partida, né? Para a gente tentar resolver. Isso aqui é a montagem do problema. Então, a gente fez toda essa volta para escrever a equação. Então, é a energia cinética, energia potencial, igual a epsilon. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Então, a ideia agora é mostrar, assim, de forma simplificada, como que se resolve essa equação. Ela é longa, a gente vai ver isso em Quântica 1 de novo com mais detalhe. Mas eu vou, então... A gente, né, professor? Se tudo der certo, a gente continua juntos em Quântica 1. Então, a gente já segue daqui depois. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar mais uns minutos da aula de hoje só para mostrar um passo dessa solução. E na aula que vem, eu mostro a parte final. Não vai ter muito detalhe. A cobrança que eu vou fazer de vocês disso aqui em termos de prova é zero, não vou cobrar isso aqui na prova, mas eu acho que é legal já ver e de fato, aprender um pouco, né? mesmo que os detalhes não fiquem muito claros, ter ideia do processo. Então, tá. Então, vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Então, o que é importante aqui? O que é importante é que esse operador L2, ele é um cara que só envolve θ e φ. Tá? Não vou reescrever, ele está aqui. Ele é esse bicho aqui. Ele só envolve ângulos, não tem a coordenada radial aqui. Então, toda a coordenada radial está explícita, aparece aqui, aqui e aqui. E L2 é um cara que só vai derivar em relação a θ e φ. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa equação é fazer uma separação de variáveis numa parte radial e numa parte angular. Tá? Então, R é rão de R, Y de θ e φ. Então, vamos lá. Então, vamos jogar esse cara na equação e ver o que acontece. Então, quando eu jogar aqui, aqui eu tenho uma derivada em relação a R, então a parte que depende de θ e φ sai da derivada, fica só o Rão aqui. Esse operador, ele tem derivadas em θ e φ, então a parte em Y tem que ficar aqui na frente para que eu faça as derivadas. O Rão eu posso puxar para trás porque não tem derivada nenhuma em relação a R, e esse cara aqui só vai, né, ter o Y, ele só vai atuar em cima do Y. E aqui vai ficar o produto, né, R vezes Y. Então, vamos reescrever isso aqui. Menos H2 sobre 2μR2. DDR. Então, de R2, DR, DR. E o Y eu vou trazer ele aqui para fora das derivadas. Aí ele nada de, o R não atua nele. Mas eu tenho agora L2 sobre 2μR2, o Y, que vai, né, o L2 vai derivar o Y, e o R eu posso puxar para fora porque não tem derivada em R aqui. Aqui eu tenho um potencial, εR, R vezes Y igual a E vezes Psi, que é R vezes Y.
Então, qual que é o truque agora? Deixa eu lembrar aqui. Eu vou multiplicar tudo por 2μr2 e vou dividir tudo por r vezes y. Tá? O truque de separar a variável. Então, vamos ver como é que fica. Então, multiplica por 2μr2, esse cara some. Divido por r vezes y. O y mata, sobra o errão. ddr, r2, dr. Aqui, multiplica por 2μr2, tudo isso aqui some. Divide por ry, o y some, o r some, fica o y, L2y. Aqui vai ficar z e2, 2μr2, então sobra um r em cima, 4πε0, some o ry, certo? Igual a ele. Também some o ry. Ah, não, aqui eu tenho que multiplicar também por 2μr2. 2μr2 e dividir por ry. Então, agora a gente fica com aquela coisa, né? Eu tenho esse pedaço aqui que só envolve θ e φ e todo o resto que só envolve r. Tá? Então, se eu passar uma coisa para um lado, uma coisa para o outro, essas coisas têm que ser constantes, porque, né? Vamos fazer aqui mais uma passagem aqui. 1 sobre y, L2y, tem que ser igual, passa tudo para o outro lado. DDR, R2 DDR, mais Z E2, 2μr, mais 2μr2e. Então, isso aqui só depende de θ e φ. Isso tudo aqui só depende de R. Como eles são iguais, isso tem que ser igual a uma constante. Tá? Essa constante, eu vou chamar, em vez de chamar ela de C, eu vou chamar ela de H2 vezes C. Tá? Eu vou deixar o H2 aqui por conveniência. Então, a gente tem duas equações para resolver agora. Uma equação é essa daqui, ó, L2 vezes Y igual a H2C vezes Y. Então, essa é uma primeira equação. Vezes Y. Que se eu escrever essa equação explicitamente, deixa eu pegar o L2 aqui, ela vai ser, ó, lembra que o L2 é menos H2, e aquele monte de derivada, né? Eu estou olhando aqui nas minhas notas para copiar. Seno θ, d de θ, de seno θ, dy de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, d2y, df2. Então, isso é igual a H2C vezes Y. Então, por isso que eu coloquei o H2 aqui, porque a gente pode matar um H2 que está do lado de lá. Então, essa equação ela é uma equação super manjada aí da física matemática. Talvez seja, não sei se vocês já viram, mas a função que satisfaz essa equação são chamadas de harmônicos esféricos. Então, esses Y, na verdade, eles têm dois índices, y, L, m de θ e φ. Eles são chamados de harmônicos esféricos. E são funções super bem conhecidas. Tá? E essa equação que a gente está resolvendo, veja só, L2 aplicado em y é uma constante vezes y. Isso aqui é uma equação de alto valor. Né? Como em álgebra linear, uma matriz vezes um vetor é uma constante vezes o vetor,
Então, esse vetor é o alto vetor da matriz e a constante é o alto valor. Aqui é a mesma coisa, é uma equação de alto valores, só que no espaço de funções. É um operador que atua numa função. Eu quero saber quais que são as funções tal que L2 aplicado em Y é proporcional ao próprio Y. Então, o Y é chamado de autofunção do operador e essa constante é o alto valor. Tá? Então, esse C é L vezes L mais 1, onde esse L são números inteiros. E esse índice M, ele é um índice que vai de menos L até mais L. Tá, então, eu não vou resolver essa equação, é longo para resolver isso aqui. Nas notas de aula tem a solução. Então, a maneira de fazer é você separar y de θ e φ numa parte de θ, numa parte de φ. A parte de φ é muito simples, E aí Mφ é fácil de resolver. A parte em θ é mais complicada, vão ser os polinômios de Legendre. Mas isso aqui são funções conhecidas, eu vou supor que a gente conhece isso para não perder muito tempo. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui rapidinho, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui, mudar de página. Exemplos dessas funções. Então, por exemplo, quando L igual a 0 e M igual a 0, o Y é constante. E a gente tem uma normalização que a gente faz, depois eu vou mostrar para vocês, e ele é simplesmente uma constante. O Y1, ele deixa eu ver se eu tenho aqui uns exemplos. Aqui. O Y11, ele tem uma normalização, raiz de 3 sobre 8π, o sinal de menos, e aí φ seno de θ. Então, se você se você calcular quem que dá o L2 aplicado nessa função, fizer as derivadas em θ, as derivadas em φ, etc., você vai ver que vai dar H2, vai dar 2H2 vezes o Y1. Esse 2 aqui é L mais 1. Então, como L igual a 1, isso aqui dá 2. Então, essas funções são conhecidas. O Y10, por exemplo, é raiz de 3 sobre 4π, cosseno de θ. Deixa eu dar mais um aqui, só para a gente ver a cara desses caras. O Y20 é raiz de 5 sobre 16π. 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, são funções de θ e φ conhecidas. A parte em φ é sempre do tipo E aí φ. Então, a parte em φ do YLM sempre vai ter um EAIMφ. Tá? Então, se você fizer o L2, 2, vai aparecer um EA2 e φ. O 2 menos 2 vai ter um EA menos 2 e φ. A parte em θ que é mais complicada. Tá? Mas as funções são conhecidas e elas vão dar o formato dos orbitais atômicos do átomo de hidrogênio, tá? Que eu quero conversar com vocês na aula que vem. Então, supondo que a gente conhece essa solução, então a gente sabe resolver, deixa eu ver aqui, o Y11, deixa eu ver aqui, não, o Y11 é seno, quem é cosseno é o Y10, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Não, o Y1 é seno, o Y1 menos 1, ele vai ser mais I menos φ seno também. O cosseno é só o Y10. Deixa eu escrever aqui para a gente só ver. O Y1 menos 1, ele vai ser 3 sobre 8π, e a menos Φ seno θ. Então, tanto o 1 quanto o 1 menos 1 são senos, só troca o sinal do φ, e o Y0 tem o cosseno.
Então, só para terminar hoje, então, eu já vou terminar, eu quero escrever, então, a equação radial que sobrou. Tá? Então, olha só. Então, eu estou supondo que eu sei resolver esse cara, certo? Esses y são harmônicos esféricos, funções desconhecidas. A constante C é L mais 1, onde L é um inteiro. E eu tenho, então, que resolver a parte radial. Então, deixa eu escrever então a parte radial de novo. Então, então é menos H2 sobre R ddr. Só um segundo aqui. Menos H2. Não, é H2 sobre R ddr. De R2 dr. Vamos ler de novo ali, que eu já esqueci. Mais o Z2, 2μr sobre 4πy0. Mais Z2, 2μr, 4πy0. Eu tinha aqui a parte de energia, né, que é 2μr2 vezes Z, igual a H2 vezes a constante C. Então, é H2L mais 1. Certo? Então, essa equação, deixa eu só voltar ela para o formato mais usual. Eu vou multiplicar tudo por R. Aqui, deixa eu só ver. Isso, eu vou multiplicar tudo por R. H2 ddr mais Z E2. Vou deixar esse 2μr aqui, depois a gente vai mexer com essas constantes. R. Esse cara eu vou passar para o lado de cá. Igual a... Tá, então tá aqui, deixa eu só conferir se eu estou com os sinais corretos. Isso. Tá, então aqui a gente tem a gente volta para um problema de uma dimensão. Tá? Eu tenho uma variável R, uma função que eu tenho que descobrir quem que é, R de R. Professor, Diga. Eu ia falar, o 2μr² não vai com sinal negativo para o outro lado? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que, deixa eu conferir. Nós estamos aqui, né? Isso aqui é tudo, está tudo somado. Vamos ver. Não está certo assim? Porque, olha só, eu só estou pegando aquela equação. Vamos ver. Eu estou pegando isso aqui, né? Igualando com H2 LL mais 1. Então, está tudo positivo aqui. Não, sim, mas na linha de baixo você passou o menos H2. Deixa eu ver. Pode ser que eu tenha... tem razão. Tá certo. Então, eu vou fazer o contrário. Então, eu vou trocar... Esse aqui está com o sinal errado, né? Então, eu vou trocar o sinal dos outros para deixar a energia positiva ali. Vamos ver se assim fica certo. E não falta um R junto com o E? Tem 2μr2 aqui, né? O errão multiplicado. Isso. Obrigado. Tá aí. Agora está certo, né? Vamos ver. Eu passei esses. É isso, agora está certo. Então, na aula que vem, eu já vou parar por aqui.
para não ficar muito pesado. Mas na aula que vem, o que a gente vai fazer é resolver essa equação de um jeito muito parecido com o que a gente fez com o oscilador harmônico. Então, nós vamos fazer uma troca de variáveis, né? Eu vou definir uma variável ρ, deixa eu só escrever aqui, mas eu não vou fazer hoje. Vou definir uma variável ρ, que é 2kr. Esse k vai ser 2μe sobre H2. Raiz. É a constante k que a gente define usualmente. Vou fazer essa troca de variáveis. Vou escrever a equação em termos de ρ, ela vai ficar mais simples. Em seguida, a gente vai separar daqui o comportamento assintótico da solução. A gente vai mostrar que isso aqui é conveniente escrever isso aqui dessa forma. Então, separa um pedaço que vai dar o comportamento no infinito e expande o f em série. Então, o f de ρ, a gente vai expandir uma série de potências. Deixa eu só escrever aqui, que vai ser assim, soma de k igual a zero infinito, AK ρ elevado a k, só que a gente vai usar um truque a mais aqui, que é multiplicar isso aqui por uma potência inicial ρ elevado a s. Se o s for zero, isso aqui é uma série normal. Se o s for 1, isso quer dizer que a série já começa em s igual a 1, né? Já começa em potencial 1. Então, a gente vai ver que é útil fazer isso. A gente vai achar uma relação de recorrência para os coeficientes AK, mostrar que essa série diverge, trunca a série, a truncagem da série vai dar a quantização dos níveis. Então, e finalmente a função de onda completa vai ser a exponencial, um polinômio finito em ρ, vezes a parte angular, que é o harmônico esférico. Aí a gente vai ter os níveis de energia, que vem da gente truncar a série, e as funções de onda, que vão ter um comportamento radial e um comportamento angular, e a gente vai poder visualizar aqueles orbitais legais que a gente vê no colégio, né? Aqueles orbitais P, etc. Então, tudo isso aqui é um cálculo longo, né? Tem toda a parte do YLN que eu passei meio por cima. Isso aqui eu vou fazer também num esquema mais ou menos rápido, sem entrar em muito detalhe, para a gente chegar no final e ter uma visão geral das autofunções e das energias. Tá? E aí, com isso, a gente encerra essa visão global, e aí, em quântica, a gente vê de novo, a gente volta e vê isso aqui com mais detalhe. Então, a gente vê isso na segunda-feira, e na quarta-feira eu volto para trás, falo um pouquinho sobre as equações relativísticas, também assim uma visão bem qualitativa, bem simplificada, mas só para vocês terem uma ideia de como que entra a equação de Dirac, como é que na relatividade aparece automaticamente spin e antipartícula, né? A função de onda passa a ser um objeto que é chamado de spinor. Então, só para ter uma ideia, para não quando vocês verem isso por aí, já saber do que se trata. Então, acho que é isso por hoje. A aula que vem, então, eu revejo isso aqui rapidamente, a gente escreve essa equação radial, faz esses passos aqui de uma maneira sem muito detalhe e dá uma analisada nas soluções finais. Matéria da prova, então, átomo de hidrogênio não cai na prova, tá? É muito rápido, né? Muita complicação em pouco tempo, acho que é difícil para absorver tudo isso. Então, a gente vai até o oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico cai na prova. Tá? Então, qual que é a matéria da prova? Potencial de grau, barreira de potencial, poço de potencial, todos esses problemas em uma dimensão. E átomo de hidrogênio. Tá? Então, vai ser alguns problemas para calcular, resolver algum problema desses de uma dimensão que não seja uma conta muito longa e fazer alguma coisa com relação à solução que a gente fez do oscilador harmônico. Tá? Então, isso aqui, a partir de hoje, não vou cobrar na prova.
Mas eu insisto que é legal vocês olharem. Tá? Dá uma olhada, dá uma estudada. Nas notas de aula está razoavelmente bem detalhado. Eu acho que dá para estudar por lá também. Legal, então. Então é isso. Mais perguntas? Se vocês puderem até quarta-feira dar uma olhada nas notas de aula, é bacana porque você já vê o tipo de conta que a gente vai fazer, aí já fica mais fácil de fazer pergunta, de acompanhar. Comentários, perguntas? Então é isso, gente. Bom final de semana para vocês e até quarta-feira, até segunda. Deixa eu ver aqui. Aí tem. Então, referência, se vocês quiserem ver aqui onde estão os cálculos clássicos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem um link aqui na página. Olha, se vocês entrarem na minha página, no link de ensino, tem esse curso de mecânica avançada, aqui em notas de aula. Notas de aula, tem um link aqui embaixo do meu livrinho de mecânica clássica, tópicos de mecânica avançada, e aqui tem feito com bastante detalhe a parte do problema de Kepler. Toda essa parte de... Aqui é para duas massas, né, em vez de ser duas cargas. Toda a transformação, a parte de momento angular, aqui eu separo o momento angular em momento angular de centro de massa, momento angular relativo, toda a parte de transformação em coordenadas polares, a solução da equação radial, as elipses. Então, aqui tem bastante detalhe, se vocês quiserem olhar, equação da elipse, então dá para ver. E a parte de momento angular tem naquelas notas que eu mostrei para vocês. Tem também toda a conta feita aqui, todas as derivadas, como é que calcula essas derivadas parciais, como é que monta os operadores. Então, acho que dá para, quem quiser entrar nos detalhes, tem aí também. Acho que a gente já tem uma próxima disciplina para entrar na nossa lista de pedidos para o senhor. Tá bom. Então, essa disciplina de mecânica avançada é uma disciplina que, em geral, eu dou na pós-graduação, mas eu abro para graduação também, tendo como pré-requisito a mecânica clássica 1 e 2, né? 315, 415. Então, esse é um curso bem bacana, esse é um curso bem legal. Eu tenho, mais tarde, se vocês quiserem algum momento, a gente pode combinar também, eu posso oferecer para vocês. Eu ia falar, depois de quântica 1 e 2, a gente volta para a mecânica clássica aí. Tá bom. Legal, a gente pode fazer isso sim. Legal, gente. Então, acho que é isso. Então, até segunda-feira. E qualquer coisa, vocês mandem um e-mail aí. Ok, então, professor, tchau. Tchau, gente. Valeu, professor. Até a próxima. Até segunda. Gostei da ideia da disciplina aí. É uma raiva. Desculpa, fala de novo que falhou a transmissão. Eu falei que eu gostei da ideia da disciplina e bom final de semana, senhor. Legal. Vocês também.